Bom dia, pessoal! Agora vai ser aula de artes e eu peço para vocês, só antes da gente começar os assuntos, que você dê uma olhada aí na sua atividade, a atividade que eu mandei na aula passada, quando a gente falou dos tipos, né, das diversas possibilidades de arte que a gente tem. Então, deem uma olhada aí na atividade, vejam se vocês fizeram e, por favor, me envie se você fez. Se não fez, por favor, faça, não agora. Agora a gente vai assistir esse vídeo aqui e outros vídeos que eu vou deixar anexados. Mas assim que você tiver possibilidade, faça. Porque depois eu vou cobrar, então é melhor você ter. Hoje a gente vai dar o capítulo 4, ok? Eu sei, calma, a gente não deu o capítulo 3 ainda, mas a gente vai dar, certo? Fique tranquilo. A gente vai pular o capítulo 3, a gente vai inverter um pouquinho, porque tem uma surpresinha que eu vou contar pra vocês depois que esse vídeo acabar. Então vocês assistem o vídeo, assistem os outros vídeos que estão anexados, e aí volta pra aula que eu vou conversar com vocês. Mas até lá, tranquilo, vamos ficar aqui capítulo 4. Fala sobre gravura. Página 41. Qual é o papo aqui? É que normalmente a gente fala de gravura e pensa isso daqui. Mas, na verdade, a gente está meio enganado. Quando a gente fala em gravura se referindo a um desenho, tudo bem, é o vício da linguagem, a gente até perdoa no cotidiano, mas é bom ficar atento, porque gravura é especificamente algo que você crava em algum lugar, em que a gente chama de matriz. Então vamos com calma. Basicamente, matriz é um lugar em que você está com um exemplo original que vai servir de base para fazer outros. Vamos entender desse jeito. Gravura é quando você faz uma espécie de sulco em algum lugar. Sulco é como se fosse um buraco. É como se você rasgasse a superfície numa determinada forma. Assim você deixa gravado nessa superfície um desenho ou uma pintura. A gente pode entender a técnica de gravura como algo que tem desde o início da arte na humanidade. Então, quando a gente fala da arte rupestre, a gente às vezes se refere como pintura rupestre, mas essa definição por vezes pode estar errada, porque muitas dessas pinturas, na verdade, eram gravuras. Ou seja, os homens mais antigos, os humanos mais antigos, eles, com uma pedra mais afiada, faziam vários, não serão vários, mas um buraco contínuo, uma ferida na pedra da caverna deles, no formato do desenho que eles querem passar. Para facilitar o entendimento é mais ou menos como uma tatuagem. Quem conhece o processo sabe. Uma tatuagem, quando a gente faz, ela vai perfurando a nossa pele e depois passa a tinta por esse buraco e aí cicatriza e tal e fica lá gravado. Era mais ou menos assim que eles faziam. Eles faziam um buraco contínuo, né, no formato do desenho que eles querem fazer e depois botavam a tinta que eles utilizavam. A diferença é que não cicatrizava, só secava, na verdade. Mas isso ajudava a fixar a tinta nas paredes. Então a gente tem a gravura há muito tempo aqui, mas passa por um processo mais ou menos como o da colagem. Sabe? A colagem foi a técnica que existiu por muito tempo, até que ela foi utilizada mais para frente como uma técnica especificamente, né? Para fins artísticos. Por muito tempo ela estava lá perambulando pela sociedade, as pessoas colavam alguns murais, faziam algumas brincadeiras assim, mas só foi ser utilizada como uma técnica depois de muito tempo que já era difundida na sociedade, como se fosse uma forma de refazer, né, esse costume que o pessoal já tinha. Aí a gente tem os cubistas, depois surrealistas, na verdade antes deles mesmos já tinham os chineses, enfim. Mas o que é que cola aqui? Na gravura a gente começou a ter ela sendo utilizada como uma técnica mais apurada, mais sofisticada, ali já no século I, século II, e não por acaso uma das primeiras técnicas de gravura foi a xilogravura. E aí vai ajudar a gente a entender um pouco mais os conceitos de matriz. Xilogravura é uma técnica que nasceu ali na China, que consistia basicamente no quê? Você vai pegar um pedaço de madeira e você vai fazer um desenho nesse pedaço de madeira.
Só que a diferença é que esse desenho vai ser com uma espécie de buraco, uma perfuração nessa madeira. Então o contorno do desenho, na verdade, vai ser como uma parte da madeira que está esburacada. E assim depois você passa a tinta por cima dessa madeira só nas partes que não estão esburacadas, ou seja, nas partes elevadas da madeira. E aí depois você pressiona um papel em cima e passa o desenho que está aqui para o papel. Esse negócio aqui, esse pedaço de madeira em que você fez essa escultura, né, que esculpiu o seu desenho, ele se chama matriz, porque você pode fazer vários outros desenhos a partir dele. É só você pegar mais papel e mais tinta e vai pá, até, enfim, até você cansar. Esse processo já nasceu ali, século I, século II, na China, muito antigo, toda a gravura é antiga, e eu digo que não é por acaso, porque é um processo que não demanda muito material. É um processo que demanda muita habilidade, muita técnica, é meio confuso porque você tem que fazer o desenho espelhado, porque na hora que você passar para o papel ele vai estar ao contrário, então você tem que fazer o desenho na madeira espelhado, então imagina a confusão, já não basta você ter que entalhar a madeira, você ainda tem que entalhar ao contrário, então é uma loucura, mas o resultado final é muito bom e não demanda muito mais do que habilidade, né? Já é uma grande coisa a habilidade, mas não tem muito material, não tem muito recurso técnico, basta a madeira, o estilete ou o que você for usar como ferramenta para entalhar, a tinta e o papel. Voltei, meu Deus do céu, a gravação parou. A gente falou de estilogravura. Os outros dois processos que eu vou citar aqui, eles são um pouquinho mais complexos, exigem mais recursos e pior, tem química. Ciência! Bom, gente, basicamente é o seguinte, são a litogravura e a serigrafia, ok? A litogravura, ela é um processo que é uma reação química mesmo. Ela envolve duas coisas que eu já vou citar para vocês de antemão, que é hidrofilia e hidrofobia. Para a gente entender esses palavrões, a gente tem que compreender o significado desses sufixos, né? Desse fobia e filia. Fobia é basicamente medo, né? Vamos pensar, é o mesmo sentido de aracnofobia, né? Medo de aranha, essas coisas. Então, fobia é medo. Então vamos entender, quando a gente fala de uma substância que é hidrofóbica, a gente fala de uma substância que tem medo de água. Mas o que é que significa uma substância que tem medo de água? Significa que ela não se mistura com a água, que ela não gosta de água, que ela fica distante de água. O que ela puder evitar, ela evita. E o que é que significa hidrofilia? Você pode imaginar que é o contrário. Hidrofilia quer dizer que a substância gosta de água, ela quer água, vem pra mim. É basicamente isso. Hidrofilia quer dizer que a substância ela quer água para ela. E aí, entendendo isso, tem outros conceitos que a gente tem que entender. Primeiro, a água não se mistura com óleo, né? Não se mistura com gorduras. Ou seja, a água não se mistura com os lipídios. Vamos lembrar lá de lipídios das aulas de ciência. Então, entendendo essa diferença, né, essa questão, quer dizer que uma substância que gosta de água é uma substância que não gosta de lipídios. E uma substância que não gosta de água é uma substância que gosta de lipídios. Ó, muito bom, muito bom. Então, é a correlação aqui. Lipídio é como se fosse o óleo de cozinha. Vamos pensar assim, se você pega um copo d'água e bota metade de água e enche com a outra metade com óleo de cozinha, você vai ver metade água e metade óleo de cozinha. Você não vai ver misturado. Se você botar água e açúcar, você vê misturado. É diferente. Portanto, uma substância que é hidrofóbica é o óleo de cozinha. Por quê? Porque é um lipídio. Sacão? Então vamos lá. O que é que consiste então a litogravura? É basicamente você pegar um bloco de pedra, tem que ser um bloco de pedra bem grosso, eu já explico por quê. Você pega esse bloco de pedra e prepara a superfície dele. Você passa lá um produtinho, passa lá uma outra pedra para deixar bem lisinho, tem que ser uma pedra bem lisa, bem retinha. E depois, na superfície dessa pedra, você faz um desenho, mas não com qualquer material. Tem que ser com material que seja a base de gordura, ou seja, um lápis, uma tinta que tenha a base em gordura. Aí você já entendeu onde a gente vai chegar, né? Passou essa tinta, o que é que vai acontecer? Devido à substância que você passou antes, né, quando você estava
alisando a pedra, aquela tinta ela vai ficar meio que fixada naquela pedra. É como se fosse uma tatuagem. Agora a pedra tem uma tatuagem, está grudado nela. Depois disso, você vai passar uma outra substância em cima, uma espécie de goma, uma parada que vai tornar toda a superfície daquela pedra hidrofílica. Olha só, toda a superfície daquela pedra vai gostar de água, menos a superfície, a parte da superfície da pedra que tem o seu desenho, né, utilizando o seu lápis especial. Essa superfície vai ser hidrofóbica. E aí lembra daquela relação que é hidrofóbico gosta de gordura, o que é hidrofílico não gosta? É isso que vai acontecer aqui. Essa parte do desenho, que não é hidrofílica, que é hidrofóbica, ela vai gostar de gorduras. E todo o resto da superfície da pedra vai ter repulsa de gordura. São saudáveis. E aí é simples. A partir daí, você vai pegar uma tinta que também tem base em óleo, que tem base em gordura, e vai passar ela numa espécie de rolo, e vai passar esse rolo por cima da pedra. E aí o que vai acontecer? As partes que não gostam de gordura não vão pegar tinta. As partes que gostam de gordura vão pegar tinta. Bem simples, não é? E aí, vocês já entenderam. Você pega isso aqui, que é a nossa matriz, né? Você coloca ela ali, e depois, num canto, e normalmente é numa máquina, mas vamos chegar lá. Você coloca uma folha de papel em cima, e por cima dessa folha de papel, você bota pressão. Como? Bota muita coisa pesada em cima, ou você faz com a máquina, né? Você pega uma máquina que vai fazer uma pressão em cima da folha para a folha se espremer bem ali naquele bloco e, enfim, a coisa ficar bem fixada. E é por isso que o bloco o bloco de pedra tem que ser bem grosso, porque ele tem que ser resistente, tem que aguentar aquela pressão, porque senão ele quebra e, bom, o seu desenho foi pro beleléu. Depois disso, o que é que vai acontecer? Você vai só tirar a sua folha, vai estar o seu desenho lá. E aquele pedaço de pedra vai poder ser usado para imprimir outros desenhos. Olha que maravilha! Por isso, ele é uma matriz. Então, você vai lá e pode imprimir várias cópias desse desenho à vontade. Outro processo bem interessante, que também envolve uma reação química ou uma reação física, enfim, é o processo da serigrafia. Para a gente entender o processo da serigrafia, antes a gente tem que entender que é um processo meio complicado. Primeira coisa que você tem que ter em mente, você vai ter que pegar um tecido que seja poroso, ou seja, que tenha buraquinhos. E que esses buraquinhos eles não sejam nem muito pequenos nem muito grandes. Se você aproximar qualquer tecido, por exemplo esse daqui, você vai ver que ele é formado por pequenos buraquinhos. Mas eles são muito pequenos. Se eu jogar tinta aqui dentro, ela provavelmente não vai ultrapassar para o meu corpo. Ou vai ultrapassar bem pouquinho. Então teria que ser um tecido que tem buraquinhos maiores do que esse daqui. Basicamente o tecido mais utilizado era seda, mas hoje em dia a gente já utiliza nylon, por exemplo. Contudo, vamos usar o exemplo da seda. Você pegava então essa seda, esse tecido de seda, você esticava ele bem. E para esticar você usava meio que uma moldura de quadro, né? Imagina um quadro que tem a moldura de madeira. Basicamente você botava essa seda bem esticada nesse quadro. E aí você ia passar uma mistura de substâncias chamada emulsão, que ela tem uma característica muito interessante. Ela é fotossensível. Fotossensível quer dizer que ela reage, né? Ela tem uma reação química ali quando tem presença de luz. E isso é importante. Você vai ver o porquê. Gravando isso, vamos entender que esse negócio aí que a gente criou é a nossa matriz, né? Essa parada, esse quadro de seda com emulsão junto é a nossa matriz. Você vai passar emulsão por todo o tecido de seda, né? Tem uma noção disso. Isso aqui vai ser a nossa matriz, mas ela não está pronta ainda. Primeiro você vai deixar ela de lado um tempinho. Você vai pegar o seu desenho, ele vai estar numa folha de papel ou então ele vai ter sido impresso, mas tem um porém, tem que ser todo em preto, ele tem que estar preto. E toda coisa que está ao redor dele, todo o papel ao redor dele, ou tem que estar branco ou tem que estar transparente. Não pode ter cor, porque senão complica o nosso lado. Depois que você fizer isso, você vai pegar esse desenho e colocar ele entre essa nossa matriz, que ainda não está pronta, você vai ver por quê. Mas você vai pegar ele, botar entre a matriz
e entre uma superfície luminosa. Aí é que entram as máquinas desse processo. Normalmente existem algumas máquinas, algumas construções, que elas são basicamente assim. Você tem uma superfície na qual embaixo dela, uma superfície de vidro, que embaixo dela você tem uma luz muito forte e essa superfície é coberta por uma espécie de caixa de alumínio, assim, que ela deixa bem mais forte a luz. E aí você vai colocar o quê? Você coloca a folha por cima, a folha com o seu desenho por cima dessa mesa de luz, por assim dizer, e a nossa matriz, que ainda está sendo feita, viu? Não é a matriz final, você coloca ela ali por cima do seu desenho, ou seja, entre a matriz e a mesa tem o desenho. E aí lembra que eu disse que ela é fotossensível? Que a emulsão que está passada ali por cima da seda é fotossensível? Ela reage, tem uma reação química à presença de luz? Essa reação é basicamente de endurecer. Aquele material ele vai ficar mais sólido, vai ficar mais resistente. E aí você já sacou, acho que você já sacou, né? Porque aquele negócio tinha que ser preto, porque não pode passar luz. Ou seja, a parte em que o seu desenho estava cobrindo a luz, ela vai ficar mais molenga. Enquanto as outras partes, elas vão ficar mais resistentes. E aí, quando você tira aquele nosso bloco de seda e emulsão e limpa ele, toda a parte que estava exposta à luz, ela vai ficar dura, vai ficar lá. Mas a parte que está mais molinha, porque o nosso desenho estava cobrindo, ela vai ficar pastosa e vai sair com a água. Então você vai jogar água e ela vai escorrer por aí. Ou seja, o seu desenho vai ficar ali, ele vai ficar desenhado ali, naquela emulsão. E aí vem a importância da seda ter que passar tinta. Calma, vamos chegar lá. Mas aí você já entendeu que ele está lá, meio que desenhado na emulsão. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um papel, ou o que normalmente fazem, um tecido, colocar ele bem esticadinho também em alguma superfície plana, por cima dele colocar a nossa matriz, que agora já está pronta, né? Isso aí que a gente fez com a emulsão, depois que você passou o desenho para ele, é a nossa matriz. E aí você vai pegar uma tinta e passar por cima da matriz. Só que aí ela só vai passar para o outro lado, na região em que não tem emulsão. Ou seja, ela vai atravessar a seda. Por isso que a seda ela tem que ter uns poros, né, uns buraquinhos bem grandes. Mas não tão grandes, porque senão vai vazar muita tinta, então vai parecendo um borrão. Tem que ser bem pequenininho, porque ao mesmo tempo, né, grande e pequeno, porque ele tem que ter detalhes. Então é bem interessante, por isso que a seda especificamente, por isso que esse tecido específico, porque ele tem essa característica vantajosa. Aí a gente já está praticamente feito. A gente tem a serigrafia como esse processo em que você tem essa reação de fotossensibilidade. E aí agora a gente tem a nossa matriz pronta, né? Então você pode fazer várias cópias, por isso que é a nossa matriz. E vale ressaltar que a serigrafia ela é utilizada até hoje. Ela é utilizada muito, por exemplo, para você imprimir estampa de camiseta. Só que aí tem todo um processo mais difícil se você quer fazer uma camiseta colorida e tal, né? Porque aí já você vai ter que fazer basicamente uma matriz para cada cor. Então já é bem trabalhoso, mas dá uns efeitos legais. Vale ressaltar aqui um debate que surge, né? Que é a situação de que isso é uma arte menor, porque são cópias e tal. Bom, primeiro que é trabalhoso, né, gente? Vamos combinar que você, pelo menos para fazer a matriz, você teve que ter o trabalho de criar. Então você fez lá, esculpiu lá a madeira, você foi lá e fez o seu desenho, a sua pintura principal e tal, antes de você criar as cópias. Então você também fez arte ali. Segundo, cada uma dessas cópias, elas têm uma particularidade mínima, né? Elas são feitas por você também. Então elas têm uma personalidade, cada uma tem uma personalidade, a gente pode dizer. Não são feitas 100% por máquinas, né? E as máquinas pelas quais elas são feitas não são, sei lá, hiper recentes, elas são meio antiquadas. Uma vantagem que esse processo nos deu foi justamente a de você poder comercializar uma obra de arte. Você poderia você poderia dedicar mais tempo e mais esforço em fazer uma pintura, sabendo que você poderia fazer várias cópias dessa pintura e deixar ela
economicamente viável, né? De uma forma que você consiga lucrar com a sua arte, que você consiga fazer dinheiro com a sua própria arte, não sendo mais apenas um hobby, né? Algo que você chega lá e vai fazer por prazer, mas algo que você realmente faça para ganhar a vida. Sendo assim, os artistas em si tiveram uma nova chance, né? Uma forma de você tornar rentável o que você faz, de você conseguir comprar pão com isso. Então é um passo importante essa cópia, né? Que hoje é até meio injusto a gente julgar, porque realmente hoje você faz uma arte e teoricamente ela tá eterna, porque você faz ela, posta na internet, está lá. Mas se você for pensar também por outro ângulo, cada compartilhamento é uma cópia da sua pintura. Então, enfim, é um processo meio viajado. Mas que no fim das contas, ele é bom porque ele torna essa profissão, a nossa arte, o nosso amor, uma coisa pela qual a gente pode viver. Por fim, vale lembrar de como a xilogravura é um processo interessante. Ela surgiu ali no século I, século II, ficou lá na China até século XII, por aí, tipo, muito tempo ela ficou lá na China. E ela influenciou a Europa também bastante. A gente tem a xilogravura muito utilizada em ilustrações de vários livros europeus, principalmente religiosos, e é interessante, tipo, era sempre uma riqueza de detalhes fascinante. E aí vale ressaltar que aqui no Brasil a gente tinha alguns indícios de produção de xilogravura ali antes do século XIX, né, século XVIII para trás e tal, mas ainda era bem pouco. A partir do século XIX a gente começou a ter um crescimento da xilogravura aqui no Brasil. E isso não foi à toa. Por quê? Porque século XIX, né, 1808, quem veio para cá? Família Real Portuguesa. E esse é um evento fascinante, porque não é a vinda dos portugueses. Os portugueses foi em 1500. A gente está falando da família real portuguesa, dos reis, né, do rei, da rainha, de toda a família, junto com a nobreza de Portugal, vindo para o Brasil. Brasil que era uma colônia, né, era uma extensão das terras de Portugal, mas era vista como menor. E aí, se vocês já devem ter dado isso em história, né, tipo, vieram para cá fugidos da guerra que estava tendo na Europa. Vocês vão pensar que isso aqui já é o mesmo, porque não sei quantas vezes eu tô gravando o mesmo vídeo. Mas vamos lá. Aí a gente estava falando sobre a vinda da família real, é isso. Então, é um assunto interessante de se estudar porque isso influenciou muita coisa na sociedade brasileira daí pra frente. A gente veio receber eles numa situação em que eles trouxeram não somente uma influência muito grande na xilogravura, mas também no teatro, por exemplo, né? A gente tinha uma tendência cada vez mais de profissionalizar o teatro, que até então era muito amador, e ainda permaneceu amador por um tempinho, mas era muito feito de uma forma por amor, né? No sentido mesmo da palavra de amador. Então ele não tinha muito viés de você ter uma visão comercial, né? Uma visão de você conseguir sobreviver financeiramente com isso. E enquanto em Portugal estava rolando cada vez mais a ascensão de companhias teatrais. Então eles trouxeram também essa ideia, essa cultura da companhia teatral aqui para o Brasil, plantaram essa semente aqui. E é muito interessante, né? Tipo, ver como isso influenciou muita coisa, né? Na sociedade inteira, mas aqui falando particularmente de arte, é algo que foi muito influente. Vale a pena estudar. Então, particularmente, a gente vê que nessa mesma época, nesse mesmo período, ali final do século XIX, a gente tinha o cordel em ascensão, né? Aqui no Brasil. A literatura de cordel estava começando a se desenvolver ali na Paraíba, em Pernambuco. E particularmente o cordel ele era produzido por pessoas que vocês já estudaram na nossa aula de leitura interpretativa, como Leandro Gomes de Barros e João Martins de Ataíde, que tinham uma origem humilde, né? Não eram letrados desde criança, não tiveram educação formal. Mas, quando crescidos, buscaram se desenvolver, se desenvolveram, aprenderam a escrever, aprenderam a ler. Mas o público-alvo deles, o público para o qual eles produziam a obra deles, era um público que não tinha instrução, era um público humilde, que não tinha letras, né? E uma forma deles de tornarem livretos, que são textos acessíveis para pessoas que não sabem ler,
era justamente recitando eles a partir do verbo, né, da palavra dita, né, da recitação que a gente tanto conhece, mas também, mais tarde, a partir de gravuras, mais especificamente da xilogravura. Então, a xilogravura e o cordel fizeram um casamento maravilhoso. Um casamento que permitiu com que hoje a gente não consiga pensar em xilogravura sem pensar em cordel. E não consegue pensar em cordel sem pensar em xilogravura. É uma parada quase mista, sabe? Que também traz uma outra coisa interessante para se pensar, que é em como a gente consegue transformar coisas que já existiam em coisas tão nossas. Sabe, a gente transformar uma coisa que nasceu na China no século II em algo associado à nossa cultura. A gente transformar uma coisa que já tinha na Europa, como o cordel, em um gênero textual e algo tão nordestino, né? Que você pensa tudo isso como fruto do Nordeste. Então é fascinante, é interessante e é muito bom, é muito legal pensar desse jeito, né? Pensar em como as coisas vão mudando, como a história vai se desenvolvendo, em como as coisas vão se desenrolando e em como a gente consegue ressignificar, né? Dar novos significados para as coisas, para as culturas, para as expressões e às vezes até tornar elas ainda mais fortes, né? Pra gente. É muito bom, interessante isso. E aí, gente, tem aqui, página 45 do livro de vocês, eu abri aqui, que está falando alguns artistas da xilogravura brasileira, que são muito importantes. Recomendo que vocês façam em casa, óbvio, porque é uma pesquisa. Inclusive o Borges aqui está sendo citado, um dos maiores artistas da xilogravura nacional. Pesquisem, nunca é demais a gente buscar conhecimento, viu, gente? Inclusive, depois desse vídeo aqui, anexado na mesma playlist, vai ter 3 vídeos explicando sobre xilogravura, litogravura e serigrafia. Vale a pena você conferir todos eles, viu? Porque, mesmo que eu não vá cobrar, e eu já digo aqui que eu não vou cobrar conhecimentos específicos sobre essas técnicas, né? Tipo, não vou pedir que te escreva minuciosamente, com detalhes, direitinho, quais são as reações químicas certas e tal, desses processos. Eu ainda acho interessante vocês lerem, estudarem, assistirem esses vídeos. Por quê? Gente, conhecimento nunca é demais. Conhecimento de cultura, quem dirá, né? Mais importante ainda. Conhecimento da nossa cultura, meu irmão, por favor, é extremamente valoroso que você tenha esse conhecimento para si. Porque é algo da gente, velho. Você tem que saber, tipo assim, a gente tem uma obrigação de saber disso, porque é a nossa terra, é o nosso povo, né? O Nordeste, a Bahia, o Brasil, são coisas nossas. São coisas que a gente tem que amar e defender. Não tem que amar, na verdade, assim. Você pode observar, talvez, que não seja algo saudável, não sei. Mas é algo que a gente tem que, pelo menos, conhecer. E também saber defender quando necessário. Porque muita gente tenta desmerecer. Muita gente tenta nos desmerecer, nos botar para baixo. E vocês, né, todos nós aqui, somos de uma terra só. E é a nossa terra, da qual a gente nasceu. E a gente tem que saber defender essa terra. Mesmo que você talvez não queira morar aqui, queira ir para fora e tal, você nunca vai deixar de ser nordestino, brasileiro, baiano, não sei se alguns aqui não são. Então a gente tem que saber defender as nossas raízes, né? Que isso é importante. Para defender a gente tem que conhecer. Então vamos lá. Página 50 e 51 também é importante vocês fazerem depois de lerem o capítulo 4 inteiro, é óbvio. E para finalizar, tem aqui, né, página 52, um tutorial de como você vai fazer uma xilogravura em isopor. Por que eu não vou passar essa parte para casa? Porque eu sei que muita gente não tem isopor em casa. E eu não quero que vocês saiam de casa para comprar qualquer coisa de material para a escola. Sei que isso limita muita gente, mas é uma coisa que eu quero particularmente evitar fazer. Porque eu não quero que ninguém saia de casa. A gente está em quarentena, vocês têm que evitar isso, né? Tem que respeitar a quarentena. Então, por favor, evitem
sair assim desnecessariamente. Se eu estou evitando passar essas atividades para vocês, tenho também a consciência de evitar sair à toa. Mas, se o pai de vocês, por algum acaso, estiver aí no mercado e tiver um isopor lá, eu recomendo muito que compre. Então vai ser cobrado aqui, se vocês quiserem. Ah, professor, eu quero mostrar na aula aqui essa arte que eu fiz, maravilhoso, você pode mostrar, mas não vai ser cobrado. Eu recomendo que comprem um isopor, tem a caneta Bic, né, óbvio, que vai ser utilizada também para fazer uma xilogravura em isopor. Que, obviamente, não é tão detalhada quanto em madeira, mas eu também não quero que vocês peguem estilete em madeira, que a chance de dar alguma coisa ruim é grande. Então, basta isso daqui, para vocês experimentarem. Por que experimentar? Porque, primeiro, né, aumenta a sensibilidade artística da gente fazer arte, aumenta o nosso conhecimento técnico, prático, e é muito bom. E segundo, porque a gente vai ver como é difícil fazer as coisas. E quando a gente vê como é difícil fazer as coisas, a gente começa a valorizar mais quem produz as coisas. Então, é uma experiência que vale a pena passar, se você puder. Mas também, se não puder, tudo bem. A gente vai ter outras oportunidades. Vocês vão ter muitas oportunidades, tenham noção disso. Ok, gente, é isso. Vamos agora para a aula. A gente tem uma conversa, eu tenho uma coisa para falar com vocês. E tragam dúvidas para o professor, né? Tragam questões se vocês tiverem. As atividades são todas para casa. Para a próxima aula, por favor, façam, não deixem para fazer na última hora, não deixem para fazer no final da unidade. E é isso, não tem muito o que conversar. Eu espero que vocês, enfim, tenham gostado e, por favor, vão para a aula, porque eu tenho uma parada para falar com vocês. Uma parada para falar com vocês. Estou dizendo. Ok? Então é isso. Até agora. Porque você vai ver esses vídeos aí, vai ir lá pra aula, então não é. Até daqui a uns 5 minutos, ok? Valeu!